Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada pela presença de vocês no nosso Circuito de Economia Solidária na Prática. O encontro de hoje marca o início de uma série de eventos da temática aqui na nossa região e é promovido pelos Fóruns de Economia Solidária Praia Norte e o Fórum de Economia Solidária Litorânea. Eu sou Grace, hoje estou como tesoureira do CEPESE, tenho muito orgulho de fazer parte desse momento, muito esperado esse nosso encontro de formação, foi muito planejado e muito bom ter todos vocês aqui conosco nesse momento. Todos aqui sabem que nós não fazemos nada sozinhos, né? E antes de iniciar, precisamos agradecer a Prefeitura de Itajaí por ter cedido espaço ao CEPESE, por ter patrocinado o nosso lanche e também agradecer aos palestrantes que são voluntários no projeto e todos os companheiros e companheiras que nos auxiliam de alguma forma. Avisando que a reunião está sendo gravada, por isso solicitamos a autorização do uso de imagem de todos vocês. Como todos puderam acompanhar, a abertura foi feita pelo Grupo de Percussão de Itajaí, que tão gentilmente se dispôs a vir animar nosso encontro. Vieram com muita boa vontade e a gente agradece, apesar deles já não estarem mais aqui no palco. Então, passo agora a palavra ao professor Valmor, que é professor universitário e representante nacional de Economia Solidária. Ele abordará as temáticas: o papel da economia solidária no desenvolvimento do país, economia solidária e políticas públicas e o que fazem as ITCPs. Com vocês, então, com muito orgulho, nós chamamos o professor Valmor. Para quem não me conhece, eu sou... na verdade, eu estou de licença, é um privilégio enorme. A partir de agora de agosto, já estou 35 anos trabalhando na universidade e agora eu consegui minha licença e estou ainda com muitas atividades e tal, mas estou um pouco mais tranquilo nesse momento, mas estou circulando bastante. Na economia solidária, que é o que importa aqui, para quem não me conhece, eu sou militante na economia solidária desde 1995, 6 aí que eu me meti nesse negócio de economia solidária. E não é se meter nesse negócio, é você acreditar nesse negócio, entende? Você acreditar que você está no lado certo, acreditar que você está num lugar que pode fazer diferença no mundo, né? Eu acho que cada um vai buscando um pouco esse caminho, né? Ou seja, onde que eu posso estar, que eu, dentro daquilo que eu penso, dentro daquilo que eu olho para o mundo e vejo as coisas, e eu digo, bom, esse é o caminho, tá? Então, desde 96 eu acredito, é difícil alguém me convencer, porque tem muita gente que acha que não, o caminho, né, não passa pela economia, o caminho passa pela economia solidária, tá? E depois que passa, tanto tempo que a gente se envolve num tema, numa questão, se dedica a isto, praticamente eu tenho dedicado o tempo todo, para falar, para me encontrar, para organizar e fazer política. Eu tive o privilégio de estar na Secretaria Nacional de Economia Solidária de 2003 a 2007, depois eu voltei para Santa Catarina, depois fui para Brasília, 2011 até 2016, conheci o Brasil, conheci muita coisa na América Latina, tive a oportunidade de conhecer algumas coisas fora também pelo mundo, e ainda continuo acreditando que passa pela economia solidária. Só que não é tão simples assim. Não é uma receita de bolo, assim, diz, pega a economia solidária, vamos por ali, está resolvido e assim por diante e tal. Não é tão simples assim, tá?
Bom, e aí a gente vai conhecendo pessoas, vai, né? E muitas pessoas também passam e a gente reencontra. E fiquei bastante. Itajaí para nós é uma referência, é isso que eu quero dizer para vocês. Itajaí, né? Itajaí é uma referência de militância, de pessoas, né? Eu sempre precisamos lembrar aqui da nossa companheira Idali Ramboni, né? Que foi, né, uma pessoa de referência para a gente, de militância, de compromisso, e que eu acho que hoje estaria continuando com a gente, assim, né, acreditando que passa pela economia solidária as coisas, né? E vai encontrando gente nova, né? Então, né, depois voltando aqui, apareceu a Amanda, né? Opa, agora a Amanda é uma parceirona, né, e tá em todos os cantos, a Amanda está aí e tal, e a gente vai encontrando gente nova e tal. Então, isso é importante, tá? Bom, então, dito isso, né, eu vou falar de uma coisa, então, que eu acredito, é isso que eu queria dizer, tá? Mas eu preciso dizer porque eu acredito, então, nisso, e porque a gente, né, aposta, né, a gente faz a aposta nisso. Sempre é difícil por onde a gente começa, porque sempre tem muita coisa para a gente falar, né? Mas eu vou primeiro dizer que qual é o sentido da economia solidária e depois, né, a gente pode conversar um pouco sobre coisas mais que vocês gostariam de perguntar e assim por diante, tá? Obrigado por acordar nós. Bom, primeiro, a economia solidária. Então, quando nós falamos de economia solidária, nós falamos de algo que pretende, se propõe a organizar as pessoas num tipo de sociedade diferente. Então, a economia solidária é uma forma, né, que a gente se pretende organizar as pessoas, né, de maneira diferente da forma como na nossa sociedade, de forma predominante, as pessoas se organizam e são organizadas pela sociedade. Eu sou sociólogo, eu tenho um defeito, né? Em sociólogo eu olho muito para a sociedade. E como sociólogo eu acho que a sociedade faz muito do nosso jeito de ser, né? Tem gente que acha, eu faço as coisas do meu jeito, não faz as coisas do teu jeito, né? Você se veste, né, corta o cabelo, fala e assim por diante, do jeito que a sociedade te fez, né? Então, um pouco isso. Bom, que sociedade é essa? Então, primeiro falar um pouco disso. E não vou falar muito coisas que você já sabe, tá? Coisas que você já sabe. Como é que, então, a nossa sociedade, ela se propôs a organizar as pessoas da seguinte maneira: separar as pessoas, primeiro, base da nossa sociedade, separar as pessoas entre quem tem acesso à riqueza, de um lado, e quem não tem acesso à riqueza, de outro lado. Separou. Tá? E as histórias não são de muito tempo, mas, certo? Tipo aqui no Brasil. Então vamos pegar o exemplo do Brasil. Né? No Brasil todo mundo sabe, certo? O Brasil... Existia gente morando aqui, muita gente. Daí chegaram os portugueses, chegaram outros, lá, muito tempo atrás e tal, e transformaram isso aqui numa colônia. Bom, em algum momento dizem, lá tem muita riqueza, lá aqui no Brasil tem muita riqueza, certo? É importante para o desenvolvimento da Europa. E nós vamos explorar aquela riqueza. Beleza. Tem riqueza, importante para o desenvolvimento da Europa, vamos lá explorar essa riqueza. Quem é que vai fazer isso? Certo? Quem é que vai
se apropriar, né, pegar essa riqueza, né, que o pau-brasil, depois eles foram inventando outras coisas aqui e tal. Né, depois descobriram que aqui é um bom lugar para plantar cana-de-açúcar. Né, então vamos plantar cana-de-açúcar. Quem é que vai fazer isso? Alguém tem que fazer. Não foram os europeus, não foram os portugueses. E então eles, para fazer isso, primeiro tentaram convencer as pessoas que aqui moravam, que a gente chama dos indígenas. Todo mundo sabe dessa história. O professor é chato, né? Fica contando história, né? Que todo mundo já sabe. Os indígenas não gostavam muito desse negócio de obedecer os outros e assim por diante, queriam uma vida do jeito que eles sabiam viver e assim por diante, foram para dentro do mato, correram e assim por diante. Daí resolveram trazer os negros, que não eram negros, eram pessoas pretas, que viviam num outro continente na África, né? E resolveram trazer essas pessoas pretas para cá como escravos. Beleza, essa história todo mundo já sabe. Né? Daí chegou em algum momento essa história da escravidão não é possível, já não tem mais, não tinha mais vantagem econômica, tá? Não é porque não tinha vantagem econômica mais trazer pessoas pretas da África para cá, vender e assim por diante e tal. Começaram a diminuir isso, vão acabar com a escravidão. Beleza. O que nós vamos fazer com os milhões de pessoas pretas que vieram da África para o Brasil? Livres. Está ótimo. Todo mundo quer isso. Certo? Só que antes de libertar os pretos, o que fizeram? Escreveram uma lei, 1850, escreveram uma lei dizendo: se alguém quer ter acesso à terra, tem de comprar. Ué? Até agora não precisava comprar. O rei dava, certo? Para quem ele queria. Agora, se alguém quiser, vai ter de comprar. Por que isso? Para impedir com que os pretos, escravos, libertos, tivessem acesso à terra. Então, a nossa sociedade, ela é organizada desse jeito. Ela é organizada entre quem pode ter riqueza, bens, posse, e quem não pode. E por que a sociedade se organiza desse jeito? Ou seja, qual é a justificativa disso? Quem tem riqueza vai... para poder produzir mais riqueza, transformar essa riqueza em mais riqueza, vai contratar quem não tem riqueza para trabalhar para ele, certo? E com isso, né, se junta duas coisas, né? Aquela pessoa que tem riqueza, vontade de produzir, vontade de acumular mais riqueza e assim por diante, com isso vai dar oportunidade para quem não tem. Olha só, e a melhor forma de... E tem gente que defende esse tipo de sociedade como sendo a melhor forma de organizar as pessoas na sociedade é essa. É isso, ou seja, se defende esse tipo de sociedade dizendo a melhor forma de organizar a sociedade é desse jeito. Porque desse jeito vai ter umas pessoas que vão, motivadas pelo desejo de produzir riqueza, de acumular riqueza, né, de lucrar, vão dar oportunidade para quem não tem. E foi assim se organizou a sociedade. Assim se organizou a sociedade. Quem ficou de fora, ou seja, quem ficou, porque não tinha dinheiro, ou seja, aquilo que é um palavrão aqui, a acumulação primitiva, né? Alguém precisa ter a riqueza, tá? A riqueza que tinha na terra, depois tem outras coisas. Como é que acessa a terra? A terra é de todo mundo. Tá? Mas daí quando alguém diz, não, agora não é de todo mundo, agora você tem que ter o título. Então exclui, quem tem e quem não tem. Assim começou. Tá? Começou com uma lei que diz, para você ter, precisa comprar.
Né? E quem não tem dinheiro para comprar terra vai fazer o quê? Vai ter de trabalhar para aquele que tem terra, senão vai viver do quê? Não? Tinha uma outra história que eu acho muito interessante. Um jovem lá na Alemanha, já estou mudando, né, de assunto, em que ele começou a perceber esse negócio, como a nossa sociedade está mudando, e esse tipo de sociedade estava se organizando dessa forma, porque ele tinha esse negócio de ter riqueza, né, ter o título da riqueza, e com isso você poder, né, usufruir dessa riqueza. O que você vem entender, né, é um negócio muito novo, não era assim. E aí ele dizia, os camponeses, né, os camponeses que moram no campo, tá, precisavam de lenha. Hoje tem gás, né? Mas tem muita gente que precisa voltar a pegar a lenha de novo no lugar do gás. As pessoas, precisam de lenha para fazer comida. Onde você encontra lenha para fazer comida? No mato, nas florestas, assim por dentro e tal. Então as pessoas iam nas florestas, né? Aqui em Itajaí é meio longe, né? Para chegar lá, mas talvez. Entravam, pegavam os galhos, né? As árvores que tinham caído, assim por diante, e recolhia a lenha para fazer fogo, comida e assim por diante. Daí, em algum momento, a Câmara de Vereadores, alguma coisa assim, diz o seguinte: as pessoas estão proibidas de entrar na terra dos outros para pegar lenha para fazer comida. Porque é um negócio da propriedade privada, ou seja, a propriedade privada, não, né? Senão você vai lá, entra na propriedade do outro para pegar a lenha para fazer comida, né? Desorganiza tudo, e não sei o que, vira bagunça, essas coisas todas, não pode mais. Proibido. Tá? E aí sim, esse jovem era um jovem, escreveu um artigo no jornal, denunciando esse negócio. E o que aconteceu com esse jovem foi expulso da Alemanha, só isso. Só isso acontece. Quem denuncia esse negócio, só acontece isso, é expulso. Não pode falar. Vira subversivo e assim por diante e tal. Bom, então essa é a base da nossa sociedade. É em torno dessa base que se organizam as pessoas. Né? Então, quem não tem propriedade num lugar, né, e não tem trabalho naquele lugar, faz o quê? Sai, né? Migra. Né? Vem do Nordeste para São Paulo, né? Agora tem muita gente vindo do Pará, do Haiti para cá, e não sei o que, então migra, né? Sai de um lado para o outro. É um jeito das pessoas se virarem dentro. Por quê? Né? Aonde que elas moram, elas não têm acesso à terra, por exemplo, ou não têm acesso à riqueza, e não tem ninguém que dá trabalho para elas. Quem tem riqueza, de se apropriar dessa riqueza, de explorar essa riqueza, para gerar mais riqueza. Um tipo de sociedade muito interessante, assim. Tá? Pegou todo o conhecimento, né, que na sociedade as pessoas vão estudando, vai, né, fazendo aquilo que a gente chama ciência, né, vira tecnologia, né, aí vira máquina, vira ferramenta, vira instrumentos, vira isso, tudo isso. Quem tem riqueza vai lá e diz: vamos comprar uma máquina, vamos botar aqui para dentro, vamos produzir não sei o quê. Né? Nós produzimos um negócio de sociedade que tem não precisa guardar o nome, mas se um dia um economista que a gente leu, estudei, né, que ele chama essa sociedade de a forma como a sociedade organiza, né, a produção da riqueza, ele chamou de moinho satânico. Moinho satânico. Por quê? Porque é uma forma de produzir riqueza que ela se fundamenta na destruição. Na destruição. Destruição
da natureza, porque precisa transformar a natureza. Tudo isso aqui é transformação da natureza. Né? Antes de ter isso aqui, tinha o que aqui? Natureza. Que era transformar, fizeram isso aqui. Né? Então, ele destruía a natureza para produzir riqueza. Né? E destruir seres humanos. Porque para se relacionar, para produzir isso aqui, precisa despender energia, precisa despender esforço físico e assim por diante e tal. Certo? Então, para produzir cana-de-açúcar, tinha de ter pessoas pretas que vinham aqui na condição de escravo. Essas pessoas trabalhavam 10 anos, máximo, acabavam, morriam, não tinha mais força física para viver. Então, é uma sociedade destrutiva nesse sentido. Mas que produziu coisas maravilhosas, né? Produziu coisas maravilhosas que a gente fica maravilhado com a capacidade de produção de riqueza dessa sociedade, né? Agora temos internet, temos não sei o quê, um negócio, né? Minha mãe lá no interior diz, como é que vocês já estão sabendo das coisas? Está tudo ali. Né? É isso. Bom, mas não dá de contar toda a história, mas só para pegar esses elementos dessa... Bom, então nós chamamos a sociedade de sociedade capitalista, né, porque ela se organiza desse jeito, né, e ela vai tomando conta de tudo e de todos e vai enredando todo mundo nessa história. Né? Porque para ela funcionar assim, o pressuposto para ela funcionar assim tudo precisa ser comprado ou vendido. Tudo tem que virar mercadoria. Né? Tudo precisa ser igual aquela terra. Então, você quer terra? Tem que comprar. Você não tem. Certo? Então, tudo precisa ser comprado e vendido. E quem não tem nada, para ter alguma coisa, tem que vender alguma coisa. Mas eu não tenho nada para vender. Você tem. Você mesmo. Não, mas eu não posso me vender porque isso é escravo. Isso é proibido. Então, o que você tem para vender? Você não pode vender. Você tem força, capacidade. Você tem energia. Certo? Afinal, você é uma pessoa forte, não pode ficar parado, põe essa energia para trabalhar, não sei o que, assim por diante. Trabalhe. Vende o teu trabalho. Então, tá bom. Quem não tem nada para viver, vai fazer o quê? Vender o que ele tem. O que ele tem? Capacidade física e mental de fazer alguma coisa. De maneiras que eu posso trabalhar. Qual é o meu problema? Eu não tenho riqueza, certo? Então eu vou vender minha força de trabalho. Ou seja, para eu trabalhar eu tenho de vender minha força de trabalho, minha capacidade de trabalho. Qual é o problema? Alguém tem de querer comprar. Certo? Quem decide se eu vendo minha força de trabalho não sou eu. É quem tem a riqueza e que vai decidir se vai contratar o Valmor ou não vai contratar o Valmor. A não ser que o Valmor venha trabalhar de graça. Aí beleza, se o Valmor trabalhar de graça não tem problema nenhum. Bom, ao fim e ao cabo, isso organizou a sociedade em dois grandes grupos de seres humanos. Um grupo pequenininho, os proprietários, e um grupo grandão de gente que não tinha riqueza, não tinha como comprar terra, não tinha, que tem de vender sua força de trabalho. E a vida foi dura, para esses que não tinham como vender força de trabalho. E porque quando eu vendo minha força de trabalho, eu estou vendendo minha capacidade de trabalho para Amanda, eu vendi, quem passa a ter poder sobre o meu trabalho, passa a ser a Amanda. Ela vai decidir o que eu vou fazer. Se eu vendi, 8 horas, Amanda, para ti. Tá bom, vem aqui. Ela vai decidir o que vai fazer comigo. Vai fazer isso, desse jeito, dessa forma, não sei o que, para ali, para lá e tal. Nesse ritmo. Eu vou dizer, não, Amanda, eu sei fazer essas coisas. Não é, você não sabe mais. Quem sabe aqui sou eu, o gerente não sei do que, não sei o que e tal. Ele sabe como se faz. E, ao fim, eu virei subordinado para Amanda.
Bom, como atrás do Valmor tem mais 10 querendo trabalhar no lugar do Valmor, a Amanda diz, Valmor, você faz isso, senão tem mais gente ali na fila. Sempre foi assim. E essa turma de trabalhadores, portanto, ficou sempre subordinado a quem tem dinheiro para investir, se quer contratar, não quer contratar, se isso, aquilo, assim por dentro. O resultado é que isso gerou uma grande confusão. Grande confusão. Os trabalhadores resolveram dizer, tá bom, não temos riqueza, mas também não precisamos viver desse jeito. Começaram a fazer greve. Tá? Teve uma turma que começou a destruir máquina. Tá? Começaram a se organizar. Dizer, ó, calma aí. Né? Nós somos seres humanos, nós temos direito de, como ser humano, tá? Já que vocês organizaram a sociedade assim, quem tem e quem não tem, né? Nós somos seres humanos, não temos direito aqui, vocês também dependem da gente, não sei o que, assim por dentro. Então, isso instalou na sociedade um grande conflito na sociedade, um enorme conflito na sociedade. E os trabalhadores começaram a se organizar para mudar esta realidade. Certo? Tá bom, então vai fazer greve. Tá? Não tem direito de fazer greve. Para fazer uma greve, você precisa se reunir com as pessoas. Proibiram os trabalhadores de se reunir. Virou coisa subversiva, o trabalhador se reunir para conversar. Né? Tinha situações, né? Situações que era a seguinte, os trabalhadores, né? Porque aí não é um, dois, né? Aquele montão de trabalhador, né? Fábricas de 10 mil trabalhadores, 5 mil trabalhadores, não sei o que, hoje já mudou, mas era assim. Né? Então, entravam na fábrica, lembro em Blumenau, né? Uma cidade industrial, então, os trabalhadores, tinha os ônibus que levavam os trabalhadores para a fábrica. Recolhiam, né, turma, pegava o ônibus entrava na fábrica, botava o trabalhador lá dentro da fábrica. Já entrava no portão e tal, batia o portão e ia para dentro. Daí resolveram mudar o sistema de transporte coletivo. Não, o trabalhador não vai mais no ônibus da fábrica. O trabalhador vai no transporte coletivo, público. Não pode. Por que não pode? Foi uma confusão, porque se o trabalhador vai com o ônibus para dentro da fábrica, certo? Desorganiza o sistema de transporte público para a cidade, para tal, precisa organizar, então precisa. Mas no fundo tinha um argumento, certo? Porque o transporte público deixa o trabalhador dentro da fábrica? Não, deixa fora. E dá o poder do trabalhador decidir se ele vai entrar ou não vai entrar. Certo? Hoje não queremos entrar porque não estamos como fazer greve. Certo? É mais difícil fazer isso se você está lá dentro da fábrica. Tá? Se você está aqui fora, está todo mundo junto aqui e tal. Bom, tem história para contar, mas no fundo o que eu quero dizer para vocês é que esse tipo de sociedade estabeleceu essa confusão entre os trabalhadores e os donos da riqueza, chamados patrões e assim por diante, porque os interesses de um grupo na sociedade é diferente dos interesses do outro grupo na sociedade. É isso que se estabeleceu. Bom, como é que foi resolvendo isso? Foi resolvendo um negócio muito interessante. Porque se o trabalhador ganha salário, se o trabalhador vive bem e assim por diante, o trabalhador tem o quê? Riqueza. Com essa riqueza o trabalhador vai fazer o quê? Comprar a riqueza que ele produziu e, portanto, o cara que produziu agora vai ter mercado para vender a riqueza. Que maravilha! Resolvemos o problema. Pode deixar tranquilo ali, agora os trabalhadores vão ter direito, certo? Direito a jornada de trabalho, direito a salário
mínimo, certo? Para garantir direito, né? Na Europa se avançou. E daí a sociedade diz, vamos trazer o trabalhador para dentro da sociedade, olha, mudou. Dá direito para o trabalhador, assegurar a renda para o trabalhador, porque com isso o trabalhador vai ser um consumidor. Certo? Agora, ele é um vendedor de um lado e um comprador do outro lado. Tá? Bom, isso fez com que a sociedade, né, se você pensar no Brasil, fez com que esse negócio de investir, produzir riqueza, tá bom, agora não sobra mais porque agora tem quem compra, então produz mais, compra mais, vende mais, não sei o que e tal, né, produziu aquilo que nós chamamos a sociedade consumista. Maravilha, resolveu um problema. Não resolvemos por quê? Porque esse tipo de sociedade, ele tem dois problemas aí. Eu quero falar dos dois rapidamente. O mais importante talvez agora que a gente está tomando consciência. Tem um limite esse negócio. O limite é da natureza. Não tem como. Não tem como a gente produzir riqueza para todo mundo consumir, com a intensidade que a propaganda pede para consumir. Porque isso gera um modelo de consumo na sociedade, que é aquele modelo que a gente chama um padrão de consumo desenvolvido, avançado, que é próprio das sociedades, ou de um grupo. Imagina que se todo mundo aqui de Itajaí consumir como os 15% mais ricos de Itajaí. Comprar carro, barco, certo? Champanhe, viajar para a Europa, não sei o que e tal. Não tem. E a natureza já começou a dizer não dá. Não dá. Desse jeito não dá. Já existe, você já conhece disso, estudos científicos que dizem o seguinte: o padrão de vida dos Estados Unidos da Europa, que todo mundo quer ser igual nos Estados Unidos na Europa, aquela sociedade avançada e tal, nós precisamos hoje 3 planetas para garantir um padrão de vida daquele tipo de sociedade. Então esquece tudo. Não tem lugar e espaço para todo mundo consumir o que oferece na propaganda, na publicidade. Isso é só... tem limite para isso. O limite não é nós querer, o limite é a natureza. Certo? E muita gente está morrendo hoje, está morrendo, certo? Porque não tem limite nisso. Né? Perdemos aqui em Blumenau quanta gente, aqui em Ilhota, né? Naquele tempo de escorregamento, assim por diante. Tragédia, tragédia, tragédia. A natureza não permite mais esse tipo de sociedade. Não tem mais espaço. Tá? Essa é uma coisa. Agora, também, aquele modelo de sociedade, né, do dono da riqueza, fazendo investimento, contratando o trabalhador com carteira de trabalho, com direito, certo? Funcionou 30 anos, funcionou. 30 anos. Aonde? Nos Estados Unidos, na Europa. E um punhado de países no mundo. Certo? Quando começou a se expandir esse tipo para os outros países, então no Brasil nós também queremos. Nós somos trabalhador brasileiro, nós ganhamos menos do que o trabalhador europeu, nós queremos ganhar igual o trabalhador europeu, ter os mesmos direitos do trabalhador europeu, não sei o que e tal. O movimento sindical fez isso na década de 80 aqui. Vamos fazer uma Constituição, agora na Constituição todo mundo tem direito. Ótimo, beleza, maravilha. Terminou de fazer a Constituição, o que eles fizeram? Começaram a destruir a Constituição.
E começaram a destruir a Constituição. Não dá esse acordo de todo mundo ter direito à saúde, educação, salário, não sei o que, não tem. É muito caro. Nós vamos trazer produto de fora, porque é muito caro produzir aqui no Brasil. Certo? Vamos trazer lá de fora, mas da onde de fora? Da Europa? Não. Bangladesh, da Índia, não sei do que, e assim por diante. Então tá. Do Paraguai, né? Começou a ter 1,99. Não tinha 1,99. Na minha época não tinha, agora tem. Beleza? Daí o que aconteceu com o trabalhador aqui no Brasil? Que agora está organizado em sindicato. Organizou sindicato, os caras vão fazer greve e tal. Não tem mais trabalho para você, meu. É muito caro contratar vocês. Tá? Vamos substituir vocês por produto que vem de fora barato. E aonde der, nós vamos botar máquina, equipamento, tecnologia. Tá? Os caras foram... E passando o meu tempo, né? 89, em Blumenau. Eu acompanhei essa história. 89 em Blumenau. Tem gente que... Professor, o senhor já está velho, né, professor? Já estou velho. Os trabalhadores em Blumenau, em 89, fizemos uma greve de 15 dias. Alemoada, certo? Povo ordeiro, trabalhador, não sei o quê. Greve, 15 dias. Como é que começou a greve? Um grupo de costureiros, um Blumenau costureira, confecção, não sei o quê. Certo? Mês de março, foram receber a indústria em Blumenau. Eu gosto dessa história. Certo? Para organizar esse trabalhador, criou dois mecanismos muito interessantes. Uma cooperativa de consumo e uma cooperativa de crédito. Certo? Por quê? Porque o trabalhador, lá na década de 50, recebia da empresa o salário. O que o trabalhador faz com o salário? Vai comprar comida. Qual é o valor do salário do trabalhador? O preço da comida. Se o preço da comida é alto, o salário perde valor. Então a fábrica pagava o trabalhador ia comprar. O que o comércio fazia no dia do pagamento? Aumentava o valor. Claro, o cara é esperto, né? Vou pegar aqui. Daí a fábrica dizia, vamos acabar com esses comerciantes aí, que os caras só querem roubar, não sei o que e tal. A fábrica montou um galpão, a fábrica compra os produtos de alimento, entrega para o trabalhador e assim por diante, e isso gerou uma cooperativa de consumo. A fábrica montou uma cooperativa e tal. Daí o trabalhador comprava na cooperativa, a trabalhadora, né, comprava na cooperativa, no final do mês, descontava lá do salário. Beleza. O que aconteceu em 89? As trabalhadoras gastaram na cooperativa, no mês de fevereiro, para comer, porque na cooperativa só tem comida, mais do que o salário delas. Receberam o salário, dia 7 de março, 10 de março, né, tinha o dia da... Sabe o que eles chamam na época, recebia o salário em cheque. Né? Aí as empresas pagavam com 3 cheques, porque um cheque você usava num lugar, outro cheque no outro, cheque no outro. Daí o cheque era o cheque... Eu fui conversar com os empresários para entender como é que eles viram aquela greve, não sei o que e tal. Os próprios empresários chamaram o cheque de cheque general. Porque no lugar dos números tinha o quê? Aquelas estrelinhas. Lembra aquela máquina de escrever que tinha estrelinha? Ainda tem, né? Tinha 5 estrelinhas, só tinha estrelinhas. Cheque general, brincaram ainda com isso. Mas é isso, não tem mais. Não tinha mais, ou seja... Né? Então os trabalhadores decidem o quê? Bom, tem alguma coisa errada. Porque se o salário que eu ganho não deu nem para pagar a cooperativa, né? Nem para comida, o que é que eu vou fazer para o resto? Tenho que comprar roupa para as crianças, tenho que fazer isso, tenho que pagar isso e aquilo. Então, decidiram o quê? Pararam as máquinas.
O sindicato nem sabia da história. Pararam as máquinas, vamos fazer o quê? Ah, tá, resolveram pegar e foram caminhando para o centro da cidade. Largaram as máquinas e foram para o centro da cidade, que nem louco. Tá? Bom, disso resultou uma greve de 15 dias. Confusão, parou tudo, transporte, porque a multidão ia para o centro da cidade, daí o comércio fechava, que tinha medo que a turma ia depredar o comércio, daí o ônibus parava para não levar os trabalhadores para o centro da cidade fazer manifestação e assim por diante. Qual é a consequência disso tudo? Os empresários começaram a contratar consultoria para aprender a como impedir que os trabalhadores façam greve. Eu tenho ainda uma cartilha lá em casa, eu guardei esse negócio. Eu peguei, o suco apareceu lá. Como fazer com que os trabalhadores não façam greve? Começaram a estudar os japoneses e trazer para o Brasil técnica de organização do trabalho dos japoneses. Para organizar os trabalhadores como os japoneses organizavam, porque os japoneses organizavam o trabalhador de um jeito, certo? E muito esperto, porque o japonês, o que ele fazia com o trabalhador? Ele organizava o trabalhador para escutar o trabalhador. Se tinha um problema aqui, não sei o que e tal. Daí as fábricas começaram a botar círculo de controle de qualidade. E assim foi. Bom, e tem outras histórias, né? As empresas começaram a entregar a máquina de costura para os trabalhadores. Agora você fica com tua máquina de costura, monta a tua empresa ou monta a tua cooperativa e vende para nós o produto. Terceirização, você sabe o que é isso. Bom, eu tenho um monte de história para contar. Vou ficar em pé porque daí eu fico cansado, daí eu vou parar. Mas o que eu queria dizer? Esse modelo de sociedade, separando quem tem riqueza de um lado, quem não tem riqueza do outro, a partir de 1990 nós descobrimos que ele não pode funcionar, porque ele destrói a natureza, e não tem lugar para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Não tem lugar. Não tem lugar, não tem espaço, não tem oportunidade, não tem aquilo que nós chamamos de mercado de trabalho. Certo? Ah, sim, eu quero ser trabalhador. Então, agora você pega a tua maquininha, você vai lá produzir e eu vou te comprar o teu produto. Mas como? Carteira assinada, não. E eu não vou falar da economia solidária. Bom, é porque nesse momento que começa a economia solidária. Em 1990 começa a economia solidária. A economia solidária começa quando os trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles, descobrem. Nós já criticamos essa sociedade que ela é capitalista, que ela é exploradora, certo? Que não sei o que e tal. Tá? Mas, ao fim e ao cabo, todo mundo estava dizendo que queria uma boquinha. Queria emprego, queria salário. Vamos botar emprego, vamos botar salário, não sei o que e tal. Descobrimos que não tem lugar, não tem emprego para todo mundo. Você tem emprego, não tem salário para todo mundo. E resolveram encontrar um monte de teoria para isso. Em 1990, começaram a dizer a teoria que era o seguinte: a culpa é do trabalhador e da trabalhadora. Não tem emprego porque o trabalhador e a trabalhadora não estudaram, não se qualificaram, não sei o que e assim por diante. Beleza? Obrigado. Então nós descobrimos isso. Bom, eu queria mostrar hoje para vocês, então, 90, começou a economia solidária. Tá? Mas esse tipo de sociedade hoje no Brasil, de como nós avançamos de 90 para cá. Tá? Bom, então, trabalhador assalariado no Brasil, aquele modelo de sociedade que tem o cara que tem a riqueza, produzir mais riqueza, contrata o trabalhador para produzir mais riqueza, salário, não sei o que e tal.
quanto das pessoas que vivem no Brasil, dos trabalhadores e trabalhadoras que existem no Brasil, que podem viver, que hoje vivem, vendendo sua força de trabalho como trabalhador assalariado. Para os donos da riqueza. 1/3 dos trabalhadores e das trabalhadoras. 1/3 só. 1/3. Não estamos não falando do valor do salário. Só estou falando, se esse trabalhador que quer trabalhar, quer? 1/3 é contratado pelo capital, por quem tem riqueza. E o resto faz o quê? Vamos lá. Tem um negócio bacana. 10% dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil são funcionários públicos, são contratados pelo Estado, para educação, saúde e assim por diante. 10%. Nós precisamos ir posto de saúde, escola, não sei o que, precisa de gente. 10%. Daí, então tá, deixa o Estado contratar. Não podem contratar mais, porque é muita gente, é muito funcionário público, é muito trabalhador lá, não pode mais. Então não pode ter mais funcionário público. Porque botaram na nossa cabeça que o nosso Estado é gigante, que o funcionário público não faz nada, não precisa de serviços de saúde, privatiza tudo e assim por diante e tal. Se vocês querem ter uma ideia, na Europa, quando aquela história funcionou de trabalhador, não sei o que e tal, se implantou serviço de saúde universal, saúde e educação universal, assistência social universal, não sei o que, para todo mundo. Para isso precisa ter alguém para atender o serviço. Sabe quantos trabalhadores na Europa são servidores públicos? Nos países desenvolvidos? 25% a 30%. Lá não tem desemprego. Também. 25%, 30% é servidor público. Para quê? Saúde, educação, cuidar da cidade, disso e daquilo. No Brasil não pode. Só pode 10% e se começa a criar uma história que não pode. Estão entendendo? Esse modelo de sociedade não pode. Tá bom. E os outros? Os outros ou são desempregados, 10 milhões de desempregados. É o que está no número. 10 milhões de desempregados. Mas tem uma turma que não está desempregada. Não está desempregada porque desistiu de procurar, porque cansou e desanimou. Está escrito lá, desalentado. São quantos desalentados? 6 milhões de pessoas. 10 milhões de desempregados, mais 6 desalentados. São quantos? Já 16. Quantos estão se virando por conta própria? – 25 milhões. 25 milhões estão se virando por conta própria. Juntos 25 milhões que estão se virando por conta própria. Criaram um negócio por conta própria. Negócio bem bacana. Você vai virar empresário. Um MEI. Certo? Empreendedor. E você não vai precisar pagar muito INSS, não precisa pagar muito imposto, beleza? Você é pobre mesmo, está lascado. Nós aceitamos a tua condição e tal, maravilha. E todo mundo ficou empolgadíssimo com a história. Certo? Só que a reforma da Previdência chegou para ele antes da nossa reforma da Previdência, que agora para você se aposentar, como MEI, como qualquer trabalhador, você vai se aposentar quando? Vai trabalhar 40 anos, 45 anos. É uma sociedade que para viver ela precisa destruir a natureza e as pessoas. Não funciona essa sociedade se não for desse jeito. Tá? Então inventaram um MEI para esses, 25 milhões. Tá? Mesmo assim, dos 25 milhões de pessoas no Brasil que podem ter o MEI, sabe quantos tem o MEI? Só 5 milhões. Os outros não têm. Está aqui no número. Os outros são informal. Trabalhando por conta própria, informal, não sei o que, assim por dentro. Então, nós vivemos numa sociedade que ela conta uma história de que seja um trabalhador,
seja empreendedor, seja isso, seja aquilo, não sei o quê, seja um consumidor, não sei o quê, e tudo funciona. Nada disso funciona. Só que a gente continua acreditando na história. Quem? Todo mundo. E nós, da economia solidária, acreditamos em quem, então? Agora sim, agora a porca torce o rabo, como diz minha mãe lá em casa. Agora a porca não. Nós, da economia solidária, nós começamos a pensar, e não é nós agora, em 90, depois dessa confusão toda, e assim por diante e tal, né? Quando a gente tomou consciência de que chegamos no limite e não tem mais. Não tem mais porque ou destrói a natureza, destrói o ser humano, ou tá bom, então tem emprego no Brasil. Agora a gente consegue, não, agora nós conseguimos vender as coisas mais baratas aqui, mas tendo que produzir em algum lugar. Ou seja, as contas não vão fechando. Tá? Tem coisa mais pesada aqui, mas eu não vou contar. Tá? Que para essa sociedade funcionar, de vez em quando precisa ter uma guerra em algum lugar. Uma guerra pesada. Tá? Mas é mais difícil para vocês entenderem tudo isso. Vamos esperar, não vamos contar essa história. Bom, então a economia solidária é uma forma de pessoas que olham para essa sociedade e dizem: essa sociedade desse jeito não vai funcionar. Nós precisamos organizar a sociedade de outro jeito. Nós precisamos organizar as pessoas de outro jeito. Tá? E qual é o princípio? Nós precisamos organizar uma sociedade em que aquela separação entre riqueza e trabalhador não pode existir. Ou seja, o trabalhador, a pessoa, para viver, não pode depender de alguém que tenha riqueza para ele poder viver. Senão ele vai continuar dependendo de alguém. Não tem autonomia, não tem liberdade disso, não sei o que e tal. Esse é o princípio da economia solidária. Certo? Ou seja, romper com um modelo de sociedade que organiza as pessoas entre quem tem riqueza e quem não tem riqueza, e quem não tem riqueza para viver, tendo de vender para quem tem. Tá claro? Agora, não é virar empreendedor. Por que não é virar empreendedor? Não existe possibilidade de produção da riqueza, cada um fazendo o seu negocinho. Funciona muito bom para o nosso artesanato. Maravilha. Certo? Pessoas que conseguem viver produzindo sua coisinha, não sei o quê. Né? Vamos pegar a agricultura familiar. Certo? Para a agricultura familiar funcionar, alguém precisa fazer o quê? Comprar aquele produto produzido pela agricultura familiar. Quem é que vai comprar? A indústria. Quem é que vai definir o preço daquele negócio lá? A indústria que compra. Eu quero continuar na minha terra produzindo do meu jeito. Não vai continuar produzindo, porque para você produzir vai ter que comprar... Vai comprar adubo? Vai comprar adubo. Meu irmão acabou hoje de receber um saco de ureia lá em casa, 215 pila. Sabe? Quantos quilos de arroz ele vai ter que vender para pagar um saco de ureia? O dinheiro vai da onde? Do agricultor para quem? Tem de se organizar. Então, como é que ele vai poder produzir alimentos sem depender da indústria? Comprar e vender para a indústria. Os agricultores inventaram um negócio maravilhoso, cooperativo. Tem de fazer junto, não tem jeito. Então, na sociedade, temos de organizar as pessoas da sociedade para elas fazer as coisas juntas. Esse negócio de empreendedorismo, esse negócio de cada um por si, Deus por todos, não funciona. Mas para mim dá, legal. Ok. Para você. Mas como é que vai produzir o celular, como é que vai produzir a casa, como é que vai produzir a comida, como é que vai produzir as coisas que você precisa para viver? Alguém tem de organizar esse negócio. Então, tem de organizar coletivamente. Esse é o segundo princípio da economia solidária. Tem de fazer as coisas junto. Isso é uma desgraceira, porque fazer as coisas junto é difícil. Né?
Então, nós temos que ter acesso à riqueza, primeiro princípio, segundo, temos que fazer as coisas juntos. Se a gente não fizer isso, alguém vai fazer por nós. E se instituiu um modelo muito interessante para isso. Quem é que vai fazer? O Estado vai fazer, o governo vai fazer. Tem sociedades que funcionam assim. Então, a riqueza é do Estado. Quem tem as terras? O Estado. Quem tem a indústria? O Estado. Quem não é o Estado? Alguém organiza, o Estado. Tivemos uma experiência muito interessante. Vai para Cuba. Já fui lá, como funciona e assim por diante e tal. Funciona, tem coisas que funcionam e tal. Tá? A economia solidária pressupõe o quê? Não vamos entregar a riqueza para o governo organizar e a gente ficar trabalhando para o governo. Tá? É como nós organizarmos coletivamente, no território, com o nosso, e assim por diante. Tá? Bom, então essa é a proposta da economia solidária. Uma maravilha. Qual é o problema da economia solidária? Que quem se organiza pela economia solidária são trabalhadores e trabalhadoras pobres, que ficaram de fora. Certo? Sem terra, sem teto, povo da rua, que vivia. Povo da rua vive como? Da cata de material. Olha só que história interessante, maravilha essa história. Na década de 80, o povo da rua vivia na rua catando material para viver. Década de 90 e tal. Descobriram no lixão, na rua, que alguém precisa organizar aquela catação, aquele negócio e tal. Começaram a organizar a associação de catador. Começaram a organizar a cooperativa de catador. Porque alguém precisa organizar aquele negócio. Ou entrega aquele lixo, aquele material para alguém, que vai definir qual é o preço, ou você se organiza. Não tem jeito. Não? Mulheres pobres nas periferias. Certo? Jovens. Jovem, quero trabalhar. Não vai trabalhar, vai fazer o quê? Vai fazer arte, vai desenvolver não sei o quê. Qual é a possibilidade do jovem virar um trabalhador assalariado no Brasil? Aliás, os jovens já desandaram dessa história. Está virando todo mundo desenvolver de sistema, de não sei o quê, e assim por diante, e criaram um nome bonito. Economia criativa. Mais uma enganação. Tá? Para manter o nome. Então, de maneiras que a economia solidária passou a ser a resposta de sem terra, que se organizou, lutou por reforma agrária, fez assentamento e reforma agrária, organizou cooperativa e associação no assentamento. Agricultor familiar que, ou eu vendo minha terra, não sei, eu vou ficar na minha terra, organizou cooperativa de crédito, organizou cooperativa de comercialização, organizou cooperativa a uma associação para não sei o quê, e assim por diante. Tá? E agora está descobrindo que também ficar produzindo com veneno, não sei o que, continua matando, então agroecologia, inventando um monte de coisa, está ali. Nós começamos a valorizar, em função da questão da natureza, aquilo que Chico Mendes é o patrono da economia solidária no Brasil. Todo mundo sabe a história de Chico Mendes, né? Maravilha. Chico Mendes diz o seguinte: o povo da floresta, primeiro precisa ter direito a ficar na floresta. É simples isso. Para isso ele simplesmente organizava os extrativistas para abraçar as árvores, quando os tratores iam derrubar as árvores para transformar seringueira em pasto.